Bom dia. Muito bom estar aqui com vocês, muito bom estar no meio de amigos. Eu agradeço ao convite. Eu quase não saio da minha caverna por opção, mas tenho entendido que isso é um tempo de cooperar com os irmãos e louvo a Deus por ter proporcionado essa oportunidade de estar aqui falando com vocês. E ouvir o Ângelo é sempre um desafio, né? Porque ele coloca a barra lá em cima e agora eu estou com uma responsabilidade enorme. Então não crie expectativas, porque eu não sou tão bom quanto o Ângelo e nem tenho tantas histórias. Aliás, tenho algumas. Então, muito feliz de estar aqui com o Ângelo, Carol, conhecer a Elisa, Arlindo já conhecia, e conhecendo alguns irmãos, fazendo novos amigos. Agradeço ao Haroldo e um prazer conhecer todos os irmãos. Bem, deixa eu me apresentar. Me chamo Aldair Queiroz, sou pastor em Manaus, Amazonas, norte do Brasil. Alguns irmãos falam, nossa, Manaus é muito longe. Eu digo, é recíproco, né? É meio relativo isso, porque também eu acho longe de São Paulo. Mas é distante, lógico, do sul, mas nós estamos bem próximo de Miami. Então, todo mundo que fala assim, nossa, é muito tempo de voo de São Paulo para Manaus, eu digo, mas quanto tempo dá você voando até Miami? Eu digo, pois é, nós estamos a 5 horas de Miami, então estamos no mesmo barco, todo mundo. Então, sou casado, minha esposa é americana, tenho 2 filhos, Liam e Addison. Addison tem 8 anos, vai fazer 9 anos agora, dia 6. E Liam tem 3 anos, que é um grande amigo da Carol. Ele se tornou um amigo pessoal da Carol. E nós estamos em Manaus trabalhando já mais ou menos 11 anos. Eu sou de Manaus, mas morei um bom tempo fora também. E em uma dessas viagens, Deus nos deu a direção de implantarmos um ministério em Manaus, de começarmos um trabalho, uma igreja local, que não ia funcionar somente como uma igreja, mas seria também uma casa de oração, uma sala de oração e também um lugar de abençoar a cidade. Então, nós implantamos o Ministério Paixão e Compaixão, conhecido como MPC, e hoje nós somos uma igreja, aprendendo essa igreja, e temos uma congregação de mais ou menos 400 pessoas, e na realidade começamos com um casal, 2 casais, num apartamento, num lugar bem pequeno, e Deus foi nos dando a graça, foi acrescentando. Nós estamos com um projeto hoje de construir uma sala de oração, porque já mais ou menos 1 ano e meio nós temos oração todos os dias, porque entendemos e queremos fazer parte do movimento de oração, do que Deus está fazendo sobre a terra. Temos também uma escola de missões e avivamento, que também é um projeto já há um bom tempo que Deus tem colocado em nossos corações, e ano passado nós iniciamos. E essa escola tem como objetivo preparar missionários, mas também avivalistas. Então é uma escola de 1 ano, e inclusive Ângelo ministrou um módulo em setembro passado, não é isso? Na escola recebemos vários irmãos, inclusive dos irmãos da Bethel, que é essa igreja que o Haroldo acabou de falar. Recebemos, enfim, vários irmãos, e a escola vai começar uma nova turma agora, está finalizando uma turma agora em junho, vai começar uma nova turma em agosto, e quem tiver interesse pode entrar aí no site, missõeseavivamento.com, não sei se é .com.br, mas tenta .com, se não dá .br, que vai dar certo, e eu acredito que já tem alguma coisa no ar dos próximos preletores. É uma alegria poder estar formando, sendo canal para formar pessoas com esse coração, com esse peso por avivamento, com esse desejo pela oração e de ver Deus invadindo a cidade, e restaurando todas as coisas. Temos também projetos sociais
E esse projeto social não é apenas desenvolvido a partir de uma ONG, mas de uma ideia de ser igreja. Então, nós temos um projeto chamado Casa dos Filhos, que está caminhando para se tornar um orfanato. Mas ele é um projeto que chamado Daycare, esqueço o nome, creche. Ele vai ser uma creche que vai funcionar pela manhã e pela tarde, e lá as crianças vão ter aula de dança, música, pintura, reforço escolar, ter alimentação, estudo bíblico. Mas isso está conectado com outro projeto que o Ministério desenvolve, chamado Projeto Oséias, que é um projeto urbano, um projeto de recuperação de prostitutas. E nós temos a alegria de ter hoje 3 dessas mulheres que estavam na rua, recuperadas, com suas famílias, seus filhos na congregação. E um dos projetos é que a Casa dos Filhos sirva para ajudar na construção da família dessas pessoas. Então, nós estamos trabalhando para que isso funcione. E é um desafio, um grande desafio mesmo. Mas eu agradeço a Deus porque Ele tem nos dado a graça de dar continuidade, dado recurso para que tudo isso aconteça. E Ele tem muito mais. Deus não parou. Amém? Então, é mais ou menos isso. Quem quiser entrar, nós temos um site também, paixãoecompaixão.com.br. Lá tem algumas mensagens, tem um pouco sobre a comunidade, o que cremos, os líderes. E, enfim, se você tem interesse, você pode entrar no site e conhecer mais um pouco. Bem, eu também, na realidade, eu sou de Manaus, sou brasileiro, mas também sou naturalizado americano. Então, sou um americano que meio que entrou pela janela, não, pela porta, mas não, muito depois. Mas foi uma direção de Deus, porque isso tem a ver com projetos futuros que o Senhor colocou em nossos corações. Então, eu me naturalizei ano passado e agora eu posso votar. Posso votar para presidente. Minha esposa chama-se Hillary, mas meu voto não vai para Hillary. Não vai para Hillary. Bem, irmãos, eu quero falar com vocês sobre revolução litúrgica, e eu quero falar sobre o tabernáculo de Davi. Mas antes de falar sobre o tabernáculo de Davi, eu gostaria de falar com você sobre liturgia. Haroldo já falou ontem sobre liturgia, Ângelo tocou sobre liturgia, mas ainda assim, todas as vezes que escutamos a palavra liturgia, parece que é escutada ou é falada com certo preconceito. Por quê? Porque isso foi distorcido com o tempo, e assim como a palavra dogma. Quem nunca ouviu falar, essa igreja é muito dogmática, ou fulano é muito dogmático? Geralmente nós colocamos a palavra dogmática para alguém que nós não concordamos, ou alguém que é um cara que é sem diálogo, não dá para dialogar, que ele é dogmático. Ou litúrgico, nós pensamos liturgia como algo chato, que não funciona. Bem, eu sou da liberdade, eu não gosto de liturgia. Quem nunca ouviu isso? Eu ouvi várias vezes isso. Deus não é um Deus litúrgico, como o Ângelo falou. Deus quer liberdade. Bem, se você de fato ler como funciona a questão da adoração para Deus e como o Senhor ordena, você vai ver que é diferente. Mas a liturgia, assim como o dogma, ou também a palavra tradição. A palavra tradição parece que dá coceira no ouvido dos irmãos. Já ouviu isso? Os irmãos falam, eu não gosto de pessoas tradicionais. Eu não gosto de tradição. Porque... E assim como religião também. Parece que nós temos a habilidade de distorcer conceitos reais. E tudo isso, Deus não tem problema com isso. Deus não tem problema com religião. Deus não tem problema com dogma. Deus não tem problema com liturgia, assim como Deus não tem problema com tradição.
Aliás, em certo ponto, em certo momento da história, a tradição é necessária e se faz necessária para que nós possamos caminhar numa direção correta. A tradição nos direciona, muitas vezes, para um lugar correto. Então, nem tudo que é tradição é errado. Nós precisamos começar a olhar as coisas a partir de uma perspectiva bíblica e real, não a partir de um preconceito. Mas como isso aconteceu? Eu vou falar um pouco sobre isso aqui. Mas nós precisamos entender. Primeiro, liturgia não está só relacionado com uma ordem, mas está relacionado também com um desejo. Liturgia não é só uma direção que Deus está dando para como funciona, mas também está relacionado com aquilo que está no meu coração que eu quero expressar. Existem duas formas da liturgia. Então, para que você retire esse preconceito da palavra liturgia, você precisa entender que liturgia não é uma forma chata de se fazer algo, está relacionado à adoração, e a adoração não é algo que é forçado, mas também está ligado com aquilo que sentimos. Você está aqui, nós estamos numa liturgia, Deus está movendo em nosso meio, e nós estamos respondendo com aquilo que temos no coração. Você acha que os salmos foram escritos em que conceito? Em que ambiente? Num ambiente litúrgico. Aí você pensa, mas tem certos salmos ali que eu acho que nem Deus estava presente. Tem certos salmos que você lê e fala, que é isso? Deus estava aí nesse negócio? Sim, foi o mesmo ambiente. Por quê? Porque a liturgia está relacionada com conexões. Deus direciona, o homem responde, e isso forma a liturgia real. Deus é um Deus relacional, é um Deus que se relaciona. E pelo fato de Deus ser um Deus que se relaciona, a liturgia é algo necessário, não é descartável. Liturgia não é descartável. E quando o Espírito Santo move em nosso meio, e acontece a liberdade que esperamos, há liturgia aí, porque Ele assumiu o controle. Não saiu da liturgia, Ele tem um controle. O homem é tocado pela sua presença e Ele começa a revelar o coração do homem. O homem vai se expondo na presença de Deus. Isso é o quê? Liturgia. Está acontecendo uma via de mão dupla. Deus fala, o homem corresponde e o Espírito Santo vai movendo e nós vamos caminhando para nos tornarmos aquilo que o Senhor quer. Então, queridos, quero falar algo para você. Existe liturgia no céu? Sim. Existe uma liturgia na terra? Sim. Um dia vai acontecer uma convergência? Sim. E tudo isso está ligado com uma ordem de Deus que o homem corresponde, e isso é liturgia. Então não está ligado só com elementos sagrados. Tem pessoas que falam, olha, que culto litúrgico, porque tem elementos sagrados. Não, tem a ver com a ordem de Deus, com relação à adoração e a resposta do homem com aquilo que ele também está sentindo. Então, por favor, quando pensar em liturgia, pensa que isso vem de Deus. E que o culto está ligado com a vontade de Deus e também com a sua resposta por aquilo que Ele faz. Amém, queridos? Está tudo bem aí? Estão conseguindo compreender? Que bom. Essa manhã aconteceu uma liturgia. O problema que nós não estamos conseguindo compreender é porque as coisas saíram de ordem. E precisamos entender que Deus está colocando ordem, porque a sua glória segue ordem. A glória de Deus segue a ordem. E quando eu falo ordem, eu não estou falando de uma ordem, tipo uma ideia que alguém teve para funcionar e essa é a ordem. Não, estou falando de uma ordem bíblica, a ordem de Deus. E a glória de Deus segue uma ordem. Exemplos, Haroldo deu one, Ângelo repetiu. O que Deus fez com Moisés? Deu real direção. Coloca cada coisa no seu lugar. O que aconteceu depois? A glória de Deus veio. A glória de Deus segue uma ordem, e isso é necessário. Então precisamos ouvir e conversar sobre essa ordem. Essa ordem é importante para o culto, para
como nós vamos estar nos movendo diante de Deus. Ângelo citou a questão da arca, eu vou já falar sobre a arca, mas eu lembrei de uma história sobre a arca. Um amigo meu da Inglaterra, um pastor, foi pregar em Manaus, e aí, aliás, tem várias dessas histórias, né, de amigos que foram pregar. Essa é uma delas, Ângelo. E aí, chegando numa igreja, o pastor pediu para nós irmos nessa igreja. Chegando na hora do culto, ia ter uma encenação, e aí construíram uma arca. A arca mas é grande, na hora da encenação, bonita até. Só que o Davi, que foi colocado à frente, você imagina, olha para mim. Está olhando? Agora me imagina com roupa colada, bem coladinha. Não, estou mexendo com a tua liturgia, estou mexendo com a tua mente agora. Imagina, dá uma imaginada nisso aqui, tá? Roupa colada, com uma fita vermelha amarrada. Bem, e a arca? Eu e meu amigo aqui na frente, e o pastor falou: vai acontecer, a presença de Deus vai entrar. A arca entrou, todo mundo entrou em polvorosa. Gritaria, meu Deus, a arca entrou. E a arca era bonita, muito bonita. Não, a arca impressionante. Não era de papelão aquilo ali, não, é lindo. Era alguma coisa, não, foi impressionante. Eu acho que só o Macedo ganhou da arca, assim, dessa arca que tem agora, que eu vi que a arca lá do Macedo é bonita. Então, negócio sério, entrando. Só que o Davi dançando à frente não era legal. Esse meu amigo é um expert em Antigo Testamento, muito fera, e ele observando. Só que o Davi, os passos do Davi também, eu não vou fazer aqui, por favor. Eu não vou fazer os passos do Davi, mas o Davi, ele dava pulo, que ele abria a perna assim, no meio, e o Davi ia girando na frente da arca. Esse meu amigo calado, olhando, todo mundo gritando e ele olhando. Os irmãos do louvor começaram a ficar agitados, aquela coisa, e eu nervoso, eu digo: nossa, o que vai sair daí? Eu conheço, porque ele gosta de ordem, então ele olhou, ele pegou. Depois de tudo, Davi dançou na frente. O pior é que o Davi não teve o que fazer. Davi pegou um pano e saiu dançando na nossa frente. E passou o pano pela costa dele, e ele calado, olhando para o Davi, passou o pano pela minha costa, e o Davi continuou dançando. Quando terminou, deram o microfone para ele, eu fui traduzir, meu coração disparado, eu digo: nossa, a igreja lotada. Ele falou: gente, que arca linda. Impressionante. O artista que fez. Quem é o artista que fez isso? O irmão levantou lá: nossa, você tem um dom de Deus. Muito bom. Agora o Davi, ele falou isso. Eu digo: nossa, eu vou traduzir, não. Eu tenho dificuldade de ver Davi assim. Querido, você não tem um dom. E eu tenho um problema aqui, porque eu acho que você estragou a presença de Deus nesse lugar, na frente de todo mundo. Digo: não. E agora? Por favor, descubra. Quem discipula esse rapaz? Eu digo: não faz isso. Eu lembrei de quem discipula esse rapaz. Por favor, faça um teste vocacional com esse rapaz. Você não é dançarino, querido, você não tem corpo de dançarino. Foi uma das maiores vergonhas que eu já passei na vida. Eu tenho que traduzir isso, o pastor olhando. Ele foi: outra coisa. Antes da arca entrar, Deus já estava nesse local. Por que vocês começaram a gritar quando a arca entrou? Tipo, nunca, eu pensei comigo: nossa, eu nunca mais convido ele para pregar em lugar nenhum, porque eu vou ficar com medo que vai sair. Eu lembrei dessa história porque eu já encontrei muitos Davis por aí, né? E nós vamos ir a ler
a questão do Davi. Mas enfim, vamos continuar. Você está rindo porque você está pensando em algum Davi que você conhece. E eu não tenho nada contra o ministério da dança. Na igreja tem, na comunidade tem, os irmãos dançam como irmão. Mas eles dançam. É importante isso. Os irmãos dançam como irmão, né? E as irmãs como irmãs. E glória a Deus por isso. Então, eu quero falar sobre a visão litúrgica do tabernáculo de Davi. Aconteceu algo interessante. Qual a importância de nós entendermos o tabernáculo de Davi? Primeiro, eu vou te dar alguns pontos aqui para você entender por que nós precisamos compreender e estudar o tabernáculo de Davi para compreender como funciona a adoração hoje. Se você não sabe, talvez você saiba, mas possivelmente esqueceu, não sei, ou não esqueceu, está aí fresquinho. A forma como nós adoramos é totalmente influenciado pelo tabernáculo de Davi, o que foi estabelecido naquele local. O fato de ter bateria, teclado, violão, nós estarmos cantando, todo mundo aqui com instrumento, é porque Davi introduziu isso num culto a Deus. E ele fez isso de uma maneira legal. Ele fez isso de uma maneira que foi legítima diante do Senhor. Não teve conflito. Então eu vou te dar alguns pontos da importância para nós estudarmos e compreendermos a questão do tabernáculo de Davi, que de fato foi uma revolução litúrgica. Por que foi uma revolução litúrgica? Porque ele simplesmente adicionou ao culto algo que não só agradava a Deus, mas mexia com o homem. O ser humano carrega consigo algo inexplicável. Isso vai sendo exposto à medida que ele é tocado. Por exemplo, sentido artístico. Explicar o coração de um artista é difícil. Ele trabalha com os sentidos, com o visual. O músico, ele sente a música, ele expressa isso. A dança, a mesma forma. Então, Davi, ele faz uma revolução litúrgica porque ele introduz no culto a Deus algo que não só era importante para Deus, ou que ele viu no céu, mas que era importante ao homem também, porque o homem podia expressar o que estava dentro dele. E isso Deus leva a sério e acha importante tudo isso. Então eu vou te dar aqui, primeiro ponto, a importância do tabernáculo de Davi é porque o tabernáculo de Davi era a primeira habitação de Yahweh em Jerusalém. Não era que Deus não habitava, não estava no tabernáculo de Moisés, mas era um tabernáculo móvel. Mas em Jerusalém, ali no tabernáculo de Davi, foi a primeira habitação de Yahweh, a qual veio se chamar Cidade do Grande Rei. Deus veio habitar no meio do seu povo. Deus concordou com isso, houve uma conexão com isso. Segundo, é importante porque Davi foi o tabernáculo de Davi, ou a tenda de Davi, foi o único santuário a ser estabelecido em Monte Sião em toda a história. E porque Sião é um dos principais símbolos das Escrituras. Você vai ver que Sião se torna algo importante, porque falo que de Sião vai vir a salvação. Sião é a habitação do nosso Deus. A palavra Sião ganha uma conotação fortíssima. Por que isso? Porque Deus começou a habitar naquele local. É importante porque Davi também tem um papel principal no Antigo Testamento que aponta para a salvação. Ele aponta para aquele que vai fazer a conexão, aquele que vai ser o livre acesso ao Pai. Ele aponta para Jesus. E de acordo com Crônicas, a organização da adoração de Davi tem a ver adicionando aquilo que já foi dado outrora para Moisés.
É por isso que eu estou falando que não vai ter conflito. Não há conflito, não há uma discórdia. Mais à frente eu vou falar sobre isso. É importante porque foi o momento onde a música começou a tomar extensão e dominante no papel da adoração. O tabernáculo de Davi era um tabernáculo musical, com instrumentos, com expressões artísticas. O homem estava expressando o sentido que ele não explicava, e Deus estava se manifestando no meio do seu povo. O que acontece num culto? Há expressões artísticas, e Deus se manifesta no meio do seu povo. Isso é um reflexo do que aconteceu com Davi, que aconteceu lá no estabelecimento do tabernáculo. É grande e é importante porque é um clímax da imagem profética em Amós, que ele vai falar sobre a restauração do tabernáculo. Tiago fala isso também em Atos, vamos falar sobre isso também. E é importante porque isso é um prenúncio da assembleia, da alegria celestial. É uma antecipação da assembleia do porvir, como o Ângelo falou. Não era algo para aquele momento somente, não era só para a sensação do momento, mas estava apontando para algo que vai vir. No milênio vai acontecer isso, nos céus já está acontecendo isso, e para a eternidade vai acontecer isso. O tabernáculo do Senhor, a presença dEle e a forma como Ele estabelece, isso é eterno. Assim como Deus é eterno, nós vamos estar diante da sua presença. Então é importante entender isso. É importante, a importância de estudar o tabernáculo de Davi não é somente porque tem música, mas porque isso está ligado com a adição ao tabernáculo de Moisés. E que contraste é esse? É importante entendermos um pouco sobre o tabernáculo de Moisés. Estão entendendo aí, irmãos? Tudo bem? Compreendendo? Então, o Pentateuco, ele vai nos mostrar, primeiro, que a adoração em Israel no período mosaico foi virtuosamente silenciosa. Não há relatos de instrumentos. Não tinha. Era, segundo os irmãos, uma igreja tradicional, ou um templo tradicional. Era muito tradicional. Você não falou isso? Você chega na igreja e fala, nossa, não tinha nem bateria, era tradicional. Quem se entrega? Quem já falou, não vou frequentar aqui porque é muito tradicional. O negócio é liberdade. Vamos lá. Então, no período mosaico era silenciosa. A confissão verbal era requerida no dia da expiação. Você pode anotar Levíticos 16, 21. Trombetas eram soadas durante a sessão de ofertas pela manhã e na noite. Soavam ofertas na época, no momento, soava a trombeta no momento da oferta. Isso em Números 10, de 9 a 10. Mas nenhuma música é mencionada na liturgia mosaica. Nenhuma música. Nada. Em termos arquitetônicos, era diferente também. Por quê? Porque o tabernáculo de Moisés, existiam basicamente 3 áreas. Primeiro, era o pátio, o lugar santo e o santo do santo. Cada cômodo continha móveis específicos, exatamente como Deus direcionou. Só que o tabernáculo de Davi não tinha isso. Era uma tenda só, um espaço só. Existe esse contraste, mas não existe um conflito. Se completam. E o que acontece é que muitas vezes nós utilizamos essas passagens para poder embasar um problema de conflito de gerações que nós temos. Eu ouvi uma vez um irmão que estava pregando, um jovem, falando sobre o tabernáculo de Davi, sobre a liberdade no tabernáculo de Davi. E aí ele fala assim, eu não aguento mais os velhos dessa igreja.
E eu quero falar para vocês, Davi, quando estabeleceu o tabernáculo, ele acabou com aquela coisa chata que era em Moisés. Então, irmãos, vocês são chatos. Os velhos desse lugar são chatos, porque vocês não gostam de dança, vocês não gostam disso. Rapaz, acabou com a turma, com a velharada. Velharada não, né? Os anciões. Os anciões do local. Só que esse irmão está usando um texto fora do contexto, porque não foi assim que aconteceu. Apesar que arquitetonicamente era diferente e foi adicionado, Davi não violou o espírito da lei. Davi não violou o espírito da lei. Ele não entrou em conflito. E essa revolução litúrgica começa já com Davi trazendo a arca para a tenda que ele construiu. E aí eu quero que você abra comigo em 1 Crônicas. Primeira Crônicas 15, vamos ler algumas partes do 15 e do 16. Diz assim: Davi construiu casas para si na cidade de Davi. Também preparou um lugar para a arca de Deus e armou-lhe uma tenda. Isso no 15. Então disse Davi: ninguém deve levar a arca de Deus senão os levitas, porque o Senhor escolheu para levarem a arca de Deus e para servirem para sempre. Vai lá para o 15 agora, tá? 15. E os levitas trouxeram a arca de Deus sobre os seus ombros, usando as varas que estavam nela. Como é que está aí no final? Conforme a palavra do Senhor. Aqui está falando, foi como Davi ordenou? Foi como quem? Davi teve cuidado, porque era importante como Moisés fez. Ele respeitava isso. Deus estava lá naquele local, no Santo dos Santos. A presença de Deus estava ali. Entenda, num contexto histórico, a arca tinha sido levada em cativeiro. Passou 100 anos em cativeiro. E quando Davi assume o reinado, aí que começa a revolução litúrgica. Uma das primeiras coisas que ele fez: vou construir a tenda e nós vamos trazer a arca de volta. Nós vamos colocar em Jerusalém. A primeira tentativa falhou um pouco, né? Falhou de um jeito que matou gente, né? Morreu o irmão que foi com boa intenção segurar a arca. Morreu, a presença de Deus fulminou ele. Pá! Davi foi e tentou mais uma vez, fez direitinho conforme Moisés, a direção que Moisés tinha dado, tudo, e a arca chegou. Só que, olha como chega a arca. Vai lá para 15 e 28. Assim todo Israel levou a arca da aliança do Senhor com júbilo ao som de cornetas, trombetas e símbolos, acompanhados de liras e harpas. Quando a arca da aliança do Senhor entrou na cidade de Davi, Mical, filha de Saul, olhou de uma janela. Ao ver Davi dançando e saltando, ela o desprezou no seu coração. Davi estava como? Não era aquele Davi. Agora é ruim, né? Agora você está com a imagem daquele Davi. Nossa, o que eu fiz? Tira essa imagem. Esse Davi estava com linho, estava sério. Ele estava dançando. E chocou o povo. Porque qual era a visão que o povo tinha? Era a visão do tabernáculo de Moisés. Que era um processo gradual de santidade, não é isso? Pátio, santo lugar, santo dos santos. Era um processo gradual de santidade. Isso era importante, mas o povo ainda não tinha visto isso. E o escândalo aí é porque quem era que estava dançando? O rei.
o líder da história, o cara que teve a ideia para fazer, né, direcionado por Deus, fazer a tenda, pegar a arca, ele estava dançando. O povo escandalizou, né? A irmã aqui deu uma escandalizada. Porém, Davi estava anunciando que uma revolução litúrgica tinha chegado. Que isso também era um sinal do que acontecia no céu, como funcionava. Bem, Moisés recebeu tudo isso, é importante, mas Davi vai adicionando. Porque Deus gosta dos instrumentos, Deus gosta disso tudo. E aí tem alguns irmãos também que falam assim, ó, eu tinha instrumento, mas eu não acho que era barulhento, não. Já ouviu isso? Quem já ouviu isso? Deus não é surdo. Já ouviu isso, irmãos? Deus não é surdo? Bem, eu não sei se ele estava um pouco surdo aqui, porque se fala de símbolos sonoros, se está falando sobre trombetas. Por acaso trombeta é baixinho? Alguém já viu uma trombeta? Olha o som aí. Não. Era no último. Davi dançando à frente, estava anunciando, olha, é o seguinte, Deus vai habitar no nosso meio. Isso tudo aqui vai mudar. Não vai mudar porque nós somos melhores, não, mas vai ser adicionado. Não vai ser mais porque o sacerdote entrava uma vez por ano para oferecer sacrifício. Agora nós vamos estar na presença de Deus. Nós vamos organizar de acordo com o Senhor está direcionando. E você vai ter a liberdade de estar na presença de Deus. Isso é liturgia. O povo agora ia ter expressão para Deus. E Deus ia responder isso com a sua presença. Os céus é assim, o céu é assim. Presença de Deus, resposta da presença de Deus. E Davi estava anunciando, olha, chegou um tempo novo, um momento novo para esse local. E sabe o que aconteceu, queridos irmãos? Isso afetou a história litúrgica de Israel. Isso afetou a forma como eles estavam convivendo. Michael Orton fala uma coisa interessante. Ele falou que o tabernáculo de Davi foi responsável para ajustar a forma como o povo de Israel convivia em família. Trazer de volta, porque aquele momento que eles estavam adorando ia afetar a sua casa, afetava a forma de relacionamento. Porque a presença de Deus naquele local ia moldando para que o povo tornasse exatamente como o Senhor estava querendo que eles ficassem. Não é interessante? A questão litúrgica, quando nós estamos na presença de Deus, respondendo a sua presença, e Ele manifestando a sua presença, isso afeta todas as áreas da nossa história. Porque liturgia também é como você, fora de um local de culto existe liturgia. Ok? Existe liturgia. Que muitas vezes nós chamamos de cultura, né? Não é a cultura da minha casa, mas isso é uma liturgia. Quando você chega num local, você vai ficar muito tempo, você tem que entender como funcionam as coisas ali. Isso é uma liturgia. E o tabernáculo de Davi afetou drasticamente a forma como o povo caminhava, a forma como o povo se relacionava e a forma como eles estavam ali. Isso ficou marcado. Isso ficou marcado. Irmãos que estudam o Antigo Testamento, pessoas comentaristas do Antigo Testamento, falam que nunca na história houve tanta mudança num povo quanto no tempo da tenda de Davi. Isso é interessante, isso é impressionante. Isso é muito bom. Só que não foi só para o povo de Israel, isso foi para todos. Isso já era um sinal do porvir, do que ia acontecer, porque a tenda de Davi não era algo só para o momento e nos afetou hoje, mas tinha uma visão escatológica. Estava apontando para Cristo. E por que não houve conflito? Eu quero me prender nisso agora. E eu quero trazer isso numa aplicação prática para todos nós. Davi respeitou e fez conforme o espírito da lei, mas ele não
manteve a mesma liturgia. Houve uma mudança, mas houve um respeito. Eu lembro, e eu participei disso um pouco. Quando Deus começou a mover, eu acho que lá pela ano 2000, Ângelo, 2000, 99, 2000, Deus começou a soprar sobre o povo de uma maneira muito especial, chamado movimento de adoração extravagante. E aí os irmãos começaram a adorar. E aí, nesse período, as pessoas começaram a experimentar algo de Deus. Eu não chamo isso um avivamento, mas foi um sopro, um foco de avivamento. E as pessoas chegavam na igreja e começavam a criticar a forma como as coisas estavam acontecendo na igreja, porque agora é liberdade. E as pessoas usavam esse versículo. O tabernáculo de Davi tinha liberdade, Davi veio dançando, e ele organizou, e Davi organizou muito bem. Davi colocou sacerdotes, músicos para estarem diante de Deus. Ele estabeleceu uma adoração 24/7 naquela cidade. Tudo bem organizado. Mas a ideia que as pessoas tinham, era que estava uma bagunça, que tudo era da forma como nós estávamos sentindo, e tudo era muito legal, e começou a ter um conflito. E aí começou a ter um conflito de gerações. Quem não participou disso? Conflito de gerações. E aí começou a turma da adoração, da liberdade, criticar o pessoal que não estava muito ligado nisso, não. É ultrapassado. Nossa, a moda agora é virar de costa para o povo e olhar para Deus e quero nem saber o que o povo está sentindo. Lembra disso? Quero saber. Agora olha para o Senhor e todo mundo feito doido e corre para lá. E os irmãos que estavam ali meio perdidos, ultrapassado. Você tem que ir lá para Belo Horizonte para saber o que está acontecendo. E crítica. Eu fui um que fiz isso. E teve irmãos, teve pastores, tá? Que ficaram tão assustados, mas estavam sabendo que tinha algo genuíno, mas assustados com tudo isso, que permitiram, por exemplo, líderes de adoração começar a determinar doutrina na igreja. E aí eu volto para Atanásio, que é um dos pais da igreja, né, que usa a questão dos salmos, que ele cita o seguinte: o que a igreja canta e o que a igreja ora é o que a igreja crê e o que a igreja vive. Isso é vivo em Davi. Só que esse conflito foi muito sério. Então, quantas vezes os irmãos falavam assim: você está no tabernáculo de Moisés, querido. Você é da turma do tabernáculo, você é do silêncio. Tá? Eu sou da turma da liberdade, sou extravagante. Eu jogo cadeira, eu chuto irmãos, eu rolo no chão. Não quero dizer que isso é pecado, é ruim. Espera aí. Eu estou falando que, sim, quando Deus move, Deus move. Deus veio. Agora, não vá usar o tabernáculo de Davi para embasar o desrespeito. Em contrapartida, os irmãos do tabernáculo de Moisés ficaram revoltados com a turma do tabernáculo de Davi. E tinha pastores preparando mensagem para falar que o tabernáculo de Davi não era tão bom assim. Uma vez eu vi o pastor falando: tabernáculo de Davi e tal, mas me parece que a glória de Deus em Moisés era muito maior que em Davi. E começou esse conflito. Quem viveu isso? Vamos lá, quem viveu isso? Quem viu isso acontecer? Eu vi isso acontecer e usando esses versículos. Era impressionante. Usava fora do contexto, tentando embasar somente uma ideia, uma vontade. Mas o que na realidade deveria acontecer era que a revolução litúrgica não acontece com desrespeito, impondo, forçando. Davi fez conforme a lei e o espírito da lei, mas ele apresentou algo novo ao povo, mesmo que chocou, poderia ter chocado, mas não era para ter essa divisão. Passei muito tempo viajando nos Estados Unidos e o Haroldo falou sobre a igreja nos Estados Unidos.
Algumas igrejas que estão morrendo, acabando, né? Por uma questão de... A máquina Kodak, ele usou até a máquina Kodak. Eu lembrei de uma máquina chamada Love, lembra da máquina Love? Que você era descartável, né? Aquela máquina Love, não era isso? Que é bem antiga também. Não lembra da máquina Love, não? Eu lembro da Love. Manaus, então, era fantástico. Acho que não chegou, porra. Só ficou em Manaus mesmo, então. Ninguém olhou. Mas quem lembra daquele que você olhava uma foto dentro daquele... Quem teve um desse em casa? Né? Era divertido, ficava olhando ali uma fotozinha, cheia daqueles coloridinhos. Nossa, minha mãe tinha aquilo, eu ficava olhando, brincava, fazia casa, eu olhava a foto. Bem, o que acontece é um conflito de gerações que tenta ter uma base bíblica para que isso funcione. Eu participei de culto onde os velhos estavam... Era um culto pela manhã, mais cedo, né? Onde se canta a harpa. Onde está todo mundo ali, porque o culto da turma mais avançada é muito barulhento. Não há respeito. E aí um dia eu cheguei, para pregar na igreja, o pastor falou: você vai pregar em 2 cultos hoje. Só quero só te avisar que o primeiro é um pouco diferente do segundo. Eu digo, tudo bem. E eu até recomendo que você mude um pouco a mensagem. Eu digo, você não sabe o que eu vou pregar? Tá, mas tudo bem, eu posso mudar, posso pedir de Deus alguma coisa. O primeiro culto que eu participei, nossa, era 7h30 da manhã. Culto é 7h30 da manhã. Eu olhei, tipo, nossa. E aí cantando a harpa, que é muito, muito bom, eu gosto dos hinos da harpa, e todo mundo ali e tal. Quando terminou, eu não vi ninguém entrar na igreja. Aí o pastor, eu falei, mas cadê o segundo culto? Não, nós vamos dar 1 hora de intervalo para que os jovens não se encontrem com os velhos. Digo, como assim? Não, porque houve um problema muito sério, inclusive teve até tiro aqui dentro. O pai, um senhor, viu o jovem cantando, ele começou a dançar com o violão e começou a gritar e tal. Ele foi lá e deu, pá! Já quieta. Tem que ter reverência na presença de Deus. O pai do rapaz não gostou, chamou a atenção dele, era militar. Discutiram, foi lá fora, um tentou atirar no outro, enfim, foi uma loucura. E aí, por causa disso, a divisão. Imagina, olha que estágio chegou. Olha que estágio chegou. Isso não foi igual da igreja de Atlanta, não, mas foi bem parecido. Aí, 1 hora depois, chegam os jovens. Nossa, aquele culto ali, irmãos. Começou com tudo. Tal, aí a coisa foi movimentando, os irmãos começaram a orar. Muito legal isso. Mas teve uma hora que a turma estava pisando no palco e dando cambalhota. Digo, não, peraí, tem alguma coisa errada aí. Tem alguma coisa errada aí. Não é? Nós não temos 2 ambientes. Deus podia estar no primeiro? Sim. Está no segundo? Sim. Mas o problema é que nós estamos ainda tentando dar base para esse conflito de geração e usando a Bíblia, usando os tabernáculos. Não. Houve uma transição, e essa transição litúrgica foi real. Deus estava ali no meio. E sabe de uma coisa? No tabernáculo de Davi participavam velhos. Crianças. Todos estavam juntos. Porque Davi fez uma transição. Chocou um pouco? Sim, mas a centralidade ali era a presença de Deus. A arca que estava naquele local. Mas ao mesmo tempo que irmãos fecharam o coração para coisa nova, porque teve uma falta de sabedoria, tentavam afirmar que Deus não estava fazendo algo novo. Não. Deus estava assim. Deus estava fazendo algo novo, não porque Ele estava com novas ideias, mas Deus estava trazendo uma transição litúrgica. Isso foi importante, isso alterou a forma de convivência das pessoas. Olha que coisa legal. O lugar se tornou um lugar onde ficou conhecida como a cidade onde Deus habita.
Sião começou a ter um espaço nas profecias. É citado como restauração. Deus dá uma promessa de restaurar o quê? O tabernáculo de Davi. E essa promessa de restauração do tabernáculo de Davi está ligado com porque Deus se agradou daquele momento. Deus se agradou do que foi feito naquele local. Isso é muito real. E nós precisamos prestar atenção para tudo isso, queridos. No coração de Deus não existe conflito de gerações. No coração de Deus não existe a separação. Mas nós precisamos começar a perceber e entender o momento que chegou. E é isso que Deus estava falando naquele momento. A revolução litúrgica de Davi, assim como vem, prevê uma ilustração canônica. Porque a lei é aplicada em assuntos litúrgicos na questão do tabernáculo. Amós, ele fala sobre restaurar o tabernáculo de Davi, porque isso tem um cunho profético em nossos dias. Em Atos 15, 16, 18, não vou ler, mas Tiago cita o tabernáculo de Davi como algo que é agradável a Deus, que o Senhor se agradou, que o Senhor gostou. Tem um cunho profético, aponta para o profético, aponta para a presença de Deus e revela mais uma parte daquilo que o céu é. E a centralidade da presença. Isso que é importante. E a nossa resposta, isso é uma revolução litúrgica. Como nós respondemos para Deus. Sim, no processo da história, algo foi acontecendo. Eu vou falar isso mais na próxima palavra. Na reforma e pós-reforma, eles começaram a entender que não era mais necessário instrumentos, porque agora a palavra deveria tomar conta. E olhar os instrumentos apenas como um acompanhamento. E isso afetou de tal maneira que a forma como nós olhamos dirigentes de louvor, por exemplo, foi afetado por isso. É o irmão da música, é o irmão que toca. Não é verdade? Não, o irmão lá, o irmão que faz o louvor. Você não dá muito valor, não. O irmão, o músico. Músico. Ele é músico. Já viu? Músico tem... O que você faz da vida? Você é músico. Músico? Mas sim, você tem algum emprego? Não, eu sou músico. Né? Tá. Você é músico? Músico de igreja. Você é músico da igreja. Tá. Eu dirijo adoração. É engraçado também que todo mundo quer fazer parte do louvor também, né? Já viu isso? É tão legal. Todo mundo que chega, que entra na congregação, sente um chamado para ser levita. Já viu isso? Os irmãos falam assim, nossa, eu estou sentindo, é tão legal cantar. Eu sinto que eu quero cantar ao Senhor. Mas músico e pastor também não é fácil. Eu fui um dia, eu estava passando um cartão de crédito em Manaus. Aí, isso faz um tempo, né? Um dia não, faz um tempo atrás. Lembra da transição? Antigamente o cartão de crédito tinha aqueles talãozinho, não é verdade? Passava por cima. Lembra disso? Você acredita que tinha uma mulher que tinha uma máquina disso, de cartão? Quem lembra disso, gente? Arlinda, você não lembra não, Arlinda? É da tua época, Arlinda. E aí, mas aquilo ali tinha que confiar, né? Passava aquela máquina, entregava, e aí eu tentei passar... E não passou, ela falou, tem uma máquina aqui que eu uso, quase que eu falo para ela assim, aceita que eu sou pastor. Só que eu fiquei, será? Que se eu falar que eu sou pastor, ela... E aí eu falei, não vou falar que eu sou pastor não. Na hora chegou a irmã da igreja. Ei, pastor, tudo bem? Ela olhou, o senhor é pastor? Eu digo, sou. Mas o que o senhor faz mais da vida? Eu digo, eu sou pastor. Eu sou pastor. Você não trabalha não? Eu digo, então eu sou pastor.
E músico e pastor, às vezes, tem essa aí, né? O que você faz o que da vida? Sou músico. Por exemplo, na nossa igreja, nós temos 4 músicos em tempo integral. Eles recebem para estar lá. Baterista recebe. Tem um baterista que recebe. Teve um problema no início. Quando nós chamamos o Messias, que o nome dele é Messias. O Messias é baterista da minha igreja, querido. Nós chamamos o Messias e Messias tem uma paixão para oração, mas é um ótimo músico, ama ministrar ao Senhor. Chamamos o Messias e aí eu chamei a liderança, os anciões, falei, nós vamos dar um salário para o Messias. Aí teve um irmão que falou, como é que é? Mas o que o Messias faz da vida? Não, ele é baterista. Ele estuda? Não, já terminou, estudou, terminou. Ele tem que ter uma profissão. Digo, mas ele é baterista. Vocês vão pagar ele para tocar, mas ele gosta de tocar. Você não pode ser pago pelo que você gosta de fazer. Aí eu falei, mas Davi fez isso. Quando Davi organizou a adoração diante da arca, Davi colocou e eles recebiam para isso. É incrível. Vai estudar sobre isso. Eles estavam ali e era importante, isso era importante para Deus e para Davi também. E aí foi uma briga, depois ele aceitou. Hoje ele ama o Messias. E outro dia veio propor um aumento de salário para o Messias. Esse irmão falou, o Messias trabalha muito, porque ele está tocando em vários cultos aqui dentro. Esse garoto precisa de umas férias. Ele não pede férias para o pastor, mas para o Messias agora está tendo pedido férias. Então, nós temos dificuldade, porque nós olhamos a música como apenas uma passagem para o mais importante. Quem nunca ouviu também? Agora vem o mais importante, a exposição da palavra. Então o momento de louvor foi o quê? Entretenimento? Então o que Davi fazia ali no tabernáculo? A revolução litúrgica é que o momento da adoração estava mexendo com o homem, mas estava alegrando o coração de Deus, e isso é importante. No culto a Yahweh, no culto a Deus, tudo que se faz numa questão de culto, numa questão litúrgica, é importante. O momento da oferta é importante, o momento da adoração é importante, e aqueles que estão participando, aqueles que estão tocando, são importantes também. Por que não ajudar esse irmão a fazer melhor o que ele já faz? Por exemplo, nós estamos trabalhando na casa de oração. Nosso desejo é ter pessoas em tempo integral que trabalhem ali, tocando dia e noite diante do Senhor. Nossa, mas isso não pode. Pagar músico para tocar. E aí, mas tem pastor que reclama, por exemplo, o músico vai tocar fora. Eu não quero entrar nisso aqui. Você toca secular? Você vai tocar na igreja? O cara tira o cara do música secular. Tá, a ideia é, até o termo secular, eu não gosto muito desse termo, mas é uma coisa minha, tá bom? E aí, mas ele vai começar a tocar na igreja e não tem nenhuma assistência, porque ele é o garoto, o rapaz da música. Eu gosto do que ele faz, mas eu não crio ou tenho um ambiente para que ele possa desenvolver melhor isso. O cuidado com a família. Porque ele é apenas o garoto da música, do louvor. Ao mesmo tempo que houve um conflito, que o pessoal da adoração extravagante, da liberdade sem ordem, tentou impor uma coisa, a turma que não aceitou isso tentava impor também. Eu fecho a mente para algo novo, que não é tão novo assim. Não é tão novo mesmo, estava lá em Davi, no tabernáculo. O
o que Deus quer fazer nesses dias. Eu quero ir caminhando para o final, que eu já passei do horário. Tanta coisa para falar aqui. Eu já passei do horário. É que se nós queremos ser parte disso tudo, desse avivamento do que Deus está fazendo, e queremos de fato ser um local ou sinal do tabernáculo de Davi restaurado, nós precisamos olhar e tomar isso como exemplo e aplicar isso na vida, na história. Movimento de oração, adoração, e criar um ambiente onde há concordância. Criar um ambiente onde a palavra é cantada. Criar um ambiente onde os irmãos respondem. Porque a doxologia... Alguém sabe o que é doxologia aqui? Quem sabe o que é doxologia? Então, vou explicar para você o que é doxologia. Doxologia é a resposta que se dá a Deus. Bem simples. Algo que acontece, Deus está fazendo algo, e a resposta do povo é uma doxologia. Por exemplo, a palavra porque teu é o poder e a glória para sempre, é uma doxologia. Isso não são palavras de Jesus. Você sabia disso? Jesus não orou isso. Isso foi acrescentado. Misericórdia. Jesus da glória está amarrado. Não foi acrescentado e foi aceito. É uma doxologia. Doxologia é importante porque quando Deus está presente e Ele vem e ministra, nós respondemos adorando o seu nome com a sua glória. A minha oração é que Deus levante nessa nação e nas nações. Primeiro, Deus levante pessoas sábias para trabalhar para quebrar esse conflito de gerações. Segundo, que Deus começa a alinhar homens que agregue e dê valor àquilo que tem valor para Deus. Assalariar um músico tem valor para Deus? Lógico que tem. Isso foi adicionado por Davi. Resposta da igreja com canção. E outra coisa também, eu falo isso porque sou pastor, irmãos. Eu lidero uma congregação. Tem irmãos, por exemplo, que não respondem canção que ele não conhece. Já viu isso? Já viu esse irmão? Por que você não está cantando? Não conhece a canção. Mas a letra é fácil. Não. Mas quando chega aquela canção, a canção, nossa! Tinha um irmão na igreja que ele gostava daquela música. Amo a mensagem da cruz, até morrer. Então, e aí, os irmãos estavam cantando música do Fernandinho então, na igreja, e ele falou, nossa, não aguento ouvir esse homem. Não aguento CD, não aguento ouvir esses irmãos. Aí um dia o Fernandinho fez uma música, acrescentou essa parte. E os irmãos cantaram isso. Nossa, quando cantou isso, o homem viveu. Que aí, agora, não, santificou tudo. E ele levantava a mão, como eu amo a mensagem da cruz, até morrer. Estou trabalhando com sentido. É o que eu quero, é o que eu sinto. Não. Doxologia, que acontecia no tabernáculo, que é expressa nos saltérios, não tem a ver com o que você quer cantar. Tem a ver com o que ele quer ouvir. E muitas vezes ele não quer apenas ouvir o que você sabe cantar, mas ele quer ouvir o que ele deu para o momento. Porque ele sabe o que você necessita. Porque um lugar de liturgia transforma a nossa caminhada social. A importância de estarmos juntos, adorando ao Senhor, transforma nossa caminhada aí fora.